Olá pessoal, tudo bem? Então, Deus abençoe a todos, ok? Calor, bastante calor aí sobre todo o nosso país, enfim, né? Eu queria comentar com vocês uma palavrinha que está no meu coração há alguns dias, certo? O Senhor tem mexido comigo, não só apenas com isso, né, mas com várias coisas, mas essa palavra está no meu coração há algum tempo já. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. E isso está na carta. Está no livro de Apocalipse, que significa revelação. Na primeira carta que Jesus manda a João, o apóstolo querido, era o mais novinho na época, né, quando Jesus estava iniciando o ministério dele. Ele era o mais jovem de todos. Jesus era o amado, ele era o amado, certo? De Cristo, né? Tinha muito mais cuidado com ele. E nessa carta, certo? Ele fala para João, João, escreve. Eu vou dizer para vou ditar e você vai escrever, certo? Ele escreve para 7 igrejas. Vou falar um pouquinho aqui de João. No ano 70 depois de Cristo, se cumpriu uma profecia que Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra, que não fosse derrubada em Israel, no templo, certo? E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né, depois do nascimento de Cristo. Estava ali mais ou menos 35 anos depois, certo? Da ascensão, 37 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, tá ok? Veja, é importante a gente guardar um pouco das datas. Então, 35 anos depois se cumpriu essa palavra. E o que aconteceu? O imperador Tito foi lá e devastou a cidade. E ele falou, se fosse encontrado um judeu, se tivesse sido encontrado um judeu na cidade, ele poderia ser morto e até ganharia um prêmio. Quem matasse o judeu que estivesse ali ganharia um prêmio. Veja só que coisa interessante isso, né? Seria até premiado, ganharia um dinheiro por matar, né? Mas não podia ficar nenhum judeu ali. Então os judeus fugiram para vários lugares. E João não foi diferente. Ele fugiu para um lugar chamado Éfeso, lá onde Paulo esteve. Por muito, ficou lá acho que 3 anos mais ou menos ensinando aquela igreja. Lá na Diana, né? A igreja que tinha o templo da Diana dos Efésios lá, né? E o que acontece? Ele ficou ali todo o tempo em que Tito iniciou essa perseguição. Mas também depois Tito morreu, Tito saiu, né, do governo de Roma, o governo do mundo antigo, e assumiu um outro imperador. O nome dele era Domiciano. 15 anos ele reinou sobre o mundo antigo, sobre todo o mundo, então conhecido sobre Roma, né? Roma dominava tudo. E o que acontece? Que esse foi que governou mais tempo sobre o mundo, né? O mundo antigo. E o que ele fez? Ele pegou e ele sofreu muita perseguição política por causa de algumas coisas que ele fazia lá que, né, não era só perseguição a judeu, ele perseguia o Senado, ele perseguia políticos que eram contra ele era terrível, né? Então, existia um lugar chamado Ilha de Patmos. Ali era uma prisão onde iam os presos políticos, certo? E João foi capturado na igreja de Éfeso, da igreja, e foi levado para a Ilha de Patmos, onde ficou como um preso político por causa da religião, por causa do cristianismo, por causa de ser judeu e cristão, ok? Por pregar, né, ensinar o que ele ensinava. Ele ficou ali, mas ele não ficou muito tempo. A gente pensa que ele ficou ali uns 3, 4, 5, 10 anos. Não. Ele ficou ali menos de um ano. Porque logo depois que houve essa perseguição, que ele mandou prender todo mundo, ele foi. O Domiciano foi assassinado, certo? E assumiu no lugar dele um outro imperador chamado Nerva. Grava esse nome. Nerva, o que foi Nerva? Nerva pegou e começou a trazer de volta todos aqueles políticos que estavam presos, né, lá na Ilha de Patmos, que acabavam sendo os correligionários dele, né, porque eram contra aquele governo que foi assassinado e ele acabou assumindo. Então ele trouxe de volta aquelas pessoas e trouxe também João. E ele colocou essas pessoas em lugares, voltar para a pátria deles. Volta para a terra de vocês são livres, como fez Ciro, o persa, que mandou, né, o povo judeu voltar depois dos 70 anos de cativeiro babilônico, certo? O que acontece? Acho que era Ciro. Veja lá se é Ciro mesmo. Hoje tô meio falhadinho. Então, aí o que acontece?
ele voltou, mas ele não tinha para onde ir. Israel tinha sido destruída, não existia mais nação. Então ele voltou para Éfeso, tá ok? Ele voltou para a igreja de Éfeso, onde ficou lá, tá bem? Ele não ficou preso então mais de um ano. Ele ficou preso ali em torno de 7 a 10 meses, tá ok? Mas lá onde ele estava, né, ele recebeu essa revelação. E uma das cartas, primeiramente, das cartas, ele viu, né? Ele teve a visão de Jesus, Cristo glorificado, e Cristo reconheceu ele também. Você veja, quando vi, no 1,17, quando vi cair como morto aos seus pés, ele colocou a mão direita sobre mim e me encorajou, certo? E ele falou, na mão direita, no 16, ele tinha 7 estrelas. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 cortes. Seu rosto era como o sol brilhante do meio-dia. E ele me encorajou dizendo assim, não tenha medo, eu sou o primeiro, o último. Eu sou o que vive. Eu estive morto, mas agora eu vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Da morte do inferno, né? Então você veja só, escreva o que você viu. Essa chave da morte e da morada dos mortos não é o mesmo lugar. A chave da morte é uma, e a morada dos mortos é para onde a segunda, seria aqui o dano da segunda morte, tá? Que ali não tem mais escapatória. A morada dos mortos, tá ok? Escreve o que você viu, tanto coisas presentes como as que devem acontecer depois delas. Você quer saber o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita? E dos 7 candelabros de ouro? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E ele começou a contar para o João, e ele fala assim, ó, escreve ao anjo que está lá na tua igreja, na igreja que está em Éfeso. Assim diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço a conduta de você, seu esforço, a sua perseverança. Sei que você não suporta os maus. Apareceram alguns dizendo que eram apóstolos, vocês os reprovaram porque descobriu que eles não eram. Eram mentirosos. Você é perseverante, sofreu por causa do meu nome e não desanimou. Tá ok? Veja só, querido. O que ele está falando aqui? Ele está falando, eu sou aquele, certo? Assim diz aquele que tem na mão direita. Então eles sabiam que quem Jesus era. Quem Jesus era? Era aquele que tem 7 estrelas na mão direita. Você veja que coisa. Parece que ele está falando para quem é esse? Esse é o próprio Cristo glorificado que João está vendo aqui e mandou essa carta para eles. Então eles entenderiam, porque você vê que para outras cartas, por exemplo, a igreja de Esmirna, a segunda carta, ele fala assim, ó, escreve para a igreja de Esmirna, para o anjo, e diz assim, ó, assim diz o primeiro e o último. Então quer dizer, eles conheciam Jesus como o primeiro e o último, aquele que teve morto, mas voltou à vida. Certo? E essa é a identificação de Cristo para aquela igreja. E para a igreja de Éfeso, a identificação é, eu sou aquele que tenho na mão direita as 7 estrelas, que está no meio dos 7 candelabros. Eles sabiam que os 7 candelabros eram as 7 igrejas. Eles tinham esse profundo conhecimento. Você veja como é importante a gente conhecer a palavra, tá ok? E daí Jesus vai falando como as coisas boas que eles faziam, né? Daí ele fala assim no 4, mas há uma coisa que eu reprovo em vocês. Você abandonou o seu primeiro amor. Preste atenção, repare onde você caiu, converta-se e retorne o caminho de antes. Caso contrário, se não se converter, eu chego e arranco da posição em que está o candelabro que você tem. Certo? E daí para frente você pode ler depois, tá? Capítulo 2. Olha só, mas uma coisa eu reprovo, você abandonou o seu primeiro amor. Uma coisa que está na minha cabeça, então, como eu disse para vocês, o que é o primeiro amor? Muitos dizem que o primeiro amor é as primeiras obras. E o que são as primeiras obras? Quando eu me converti, o que é que você lembra qual era a tua primeira obra? Né? Deixaste o primeiro amor, ele fala, volta às primeiras obras. Então, eu tenho entendido, porque eu passei um tempo muito difícil nesses últimos dias aí, que você, assim, ele falou, deixou o primeiro amor. No momento, assim como João estava vendo ali para ele, naquele momento, essas coisas, nesse momento, esse primeiro amor para mim aqui, eu entendi que era parar com o que eu melhor sei fazer. É aquilo que você aprendeu a fazer.
desde que você entrou na igreja. Primeiras obras, teu ministério, certo? Você deixou teu ministério. Se teu ministério era pregação, você abandonou. Se teu ministério, o dom, certo? Se teu ministério era ensino, você parou de ensinar. Se teu ministério era visitar os enfermos, você parou de visitar. Se teu ministério era conversar com as pessoas, aconselhar, ouvir as pessoas mais do que falar, você parou com isso. Você foi deixando o primeiro amor. Esse é teu primeiro amor. É aquilo que você fazia com mais afinco e com maior destreza, com maior sabedoria, se submetendo totalmente àquele cheio do Espírito. Amém? Esse foi o meu entendimento para um tempo difícil que eu passei esses últimos dias aí. E gostaria que você, se você está passando num tempo difícil, essa palavra, volta ao primeiro amor, possa colar em você também. E você possa ler, certo? Foi uma palavrinha de Apocalipse. Apocalipse é um livro que todo mundo diz que é muito difícil. Pessoal, basta a gente ler com cuidado e pedir sabedoria para o Senhor. E não ficar inventando moda, né? A gente fica inventando moda, procurando muita coisa aí, cabelo em ovo, né? Pelo em ovo, como diz um amigo meu, né? E não é isso, tá certo? Então que Deus te abençoe muito. Obrigado. Fica com Deus. Tchau.